Salve, salve! Hoje nós estamos com mais um Podscrer, o podcast do conhecimento. Hoje o papo é federal. Nós vamos encontrar aqui hoje alguém que já transitou pelas diferentes esferas do poder público. Foi prefeito, foi deputado estadual, líder do governo, hoje é deputado federal. Mas esse papo você vai apreciar logo mais depois da vinheta. Hoje nossa referência especial é um amigo, o Auston Bonfim, secretário de Planejamento, que nos prestigia com o OPA. O Piauí hoje está destacado nacionalmente por um programa especial criado, pensado pelo governador, mas desenvolvido pelo secretário de Planejamento, o Auston Bonfim. Salve, salve, grande abraço, Auston. Você é o nosso próximo convidado a esse bate-papo aqui nessa mesa. Hoje o papo é federal, depois vai ser estadual com você. Falar do nosso parceiro também, né? Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Comunicação, mande os abraços a quem cabe, né? A quem cabe a quem todo merece. Mundo. Cabe ao ex-secretário Mussolini, o atual secretário, nosso Marcelo Noleto. Mas, como eu dizia, o nosso papo é federal e estamos aqui muito felizes com a presença também de um ex-aluno, ele acabou de lembrar aqui, hoje deputado federal, Francisco Costa. Deputado, seja bem-vindo aqui à nossa casa, ao Podscrer, o podcast do conhecimento. Eu que agradeço aqui, Damião, a oportunidade, César, de estar junto aqui com vocês. Esse podcast aqui, o Podscrer, para a gente poder discorrer aqui sobre alguns temas importantes aqui para o nosso estado. Doutor, a gente sempre começa falando um pouquinho da vida pessoal, né? Aí a gente, se esquecer alguma coisa, por favor, complemente. Bom, o senhor é médico, endocrinologia, significa dizer que fez clínica para poder fazer endócrino, tô certo? O senhor já foi prefeito de São Francisco, foi deputado estadual, deputado federal, e depois eu quero que o senhor fale do seu trabalho, tanto como deputado estadual, como deputado federal, que como deputado federal o senhor até foi presidente de participou de algumas comissões de governo. Bom, mas vamos falar aqui. O Francisco de Assis de Oliveira Costa nasceu mesmo em São Francisco. Sou nascido em São Francisco do Piauí, minha cidadezinha natal, cidade pequena, seus 6.400, 6.500 habitantes. É a cidade onde eu comecei a estudar, né, lá na nossa família, meu pai, minha mãe, uma família de 8 filhos, né, 8 irmãos, e que lá comecei minha vida estudantil, depois fazer, na época, Damião, não tinha ensino médio, ainda em São Francisco do Piauí, que era uma realidade que na maioria das cidades pequenas do Piauí não tinha realmente ensino médio. Por isso que muitas vezes a gente tem que valorizar os avanços que nós já alcançamos até hoje. E aí eu fui para Floriano, onde fiz o ensino médio naquele primeiro momento. Terminado o ensino médio, não logrei passar no vestibular para o curso que eu queria, que era medicina. Foi quando eu vim a Teresina, até mesmo para ter uma oportunidade de fazer um cursinho, né, preparatório, e depois passei no vestibular para a Universidade Federal, inicialmente da Paraíba, depois foi desmembrada e criou-se a Universidade Federal de Campina Grande. Eu me formei lá nessa universidade pública em 2004. E daí eu segui ainda ali a minha profissão e depois acabei seguindo aqui os mandatos para me tornar prefeito. Quando você terminou medicina, voltou para São Francisco ou já veio para Teresina? Quando eu terminei, assim que eu terminei, ainda voltei para a região, para São Francisco não, porque para São Francisco ia por convivência, né? Mas sim. Você tinha uma divergência política, eu não tinha como trabalhar lá no município, eu trabalhei ali no entorno de São Francisco do Piauí. O senhor falou aí que são 8 irmãos, né, contando com você, né? Sim. Lembra o nome de todos aí, agora rapidinho? Não, eu lembro, tem um irmão mais velho que já é falecido. Sim. Foi falecido de um câncer de pulmão. Nome? Né, Joaquim Filho. Meu pai é Joaquim de Oliveira Costa, ele era o Joaquim Vivo, Filho. Pai ainda? Não, meu pai já é falecido, faleceu então, em 2012. Joaquim mais velho? Joaquim mais velho, tem o Antônio Cândido, a Marinóquia, a Silvia Maria, o Silvan, a Silvanira, o Silmar, e aqui
Ah, você é o caçula. Eu sou o caçula. Silvan e Silmar. Rapaz, isso dá uma dupla sertaneja. Casado, doutor Francisco? Sou casado. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Na realidade, tive 4 filhos, né? Tive uma fatalidade, uma perda da minha filha com 9 anos de idade. E tenho uma outra garota de 12 anos, a O nome da Alicia. sua esposa? A minha esposa é Milana. Milana. Aí, Milana. os filhos mais velhos. Aí eu tenho uma filha antes do meu relacionamento com a Milana, que é a Alicia. Sim. Aí com a Milana tenho 2 filhos, um de 6 anos, que é o Matheus Vitor, e o mais novo, que é o Oliver, de 4 anos. 4 anos. Muito bem. Mas esse negócio, Oliver. Tu lembra do Shaven, que ele falava Shaven, help, faz como alemão, ele inventava. Francisco, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui fazendo uma pergunta que a gente não fez a nenhum outro colega que veio aqui. Como é que a política partidária entrou na sua vida? Pela medicina? A medicina foi a porta de entrada? Eu acho que a medicina acabou sendo o que me impulsionou a ocupar espaço. Mas a história familiar da política, eu tive um tio que tinha sido vereador lá na minha cidade, lá em São Francisco do Piauí, né, o tio João. Ele foi vereador ainda no tempo em que não tinha remuneração para vereador. Ele gosta muito de contar verdade. essa história. Não era voluntário, não era remunerado. Rapaz, pois isso é quase imperial. Porque não, Teresina. Então, ele foi vereador e depois também tive a oportunidade na família, exatamente na época em que eu cheguei já aqui recém-formado, o meu irmão, o Silvan, também tinha sido eleito vereador lá em São Francisco e fez uma militância política muito forte, né? Lá um protagonismo muito grande na Câmara de Vereadores. E eu até costumo dizer que foi um caso fortuito que me levou a entrar na política. Eu não tinha, sendo franco assim, aquele projeto de entrar na política, né? Eu estava focado mesmo na minha profissão. E no ano de 2008, nas eleições municipais, quando se teve as convenções partidárias, o que seria o nosso candidato teve um problema de saúde e teve que, logo após a convenção, desistir da candidatura por conta desse problema de saúde. E aí criou-se um vácuo de quem seria realmente o candidato. E aí foi naquele momento que ficavam as especulações, muita gente, quem era tradicional na política, não queria. E assim, eu sempre relato isso, além do meu irmão Silvan, quem sempre realmente impulsionou para que eu entrasse foi o saudoso deputado federal Assis Carvalho. Era um amigo nosso, conhecia muito bem a cidade de São Francisco e enxergou naquele momento o que poderia ser. Então, meio que a campanha já estava andando do outro e no meio do caminho eu me tornei candidato, né? E foi uma campanha vitoriosa, né? E não resta dúvida. A sua primeira candidatura já foi a prefeito. Já foi eleito. Já foi eleito. Foi muito bem. Candidato. Uma campanha bonita que se consagrou com a vitória também bem expressiva. Eu queria lembrar aqui, César, uma frase do Getúlio Vargas. Ele disse que fora eleito por um caso fortuito, um vácuo. O Getúlio Vargas diz o seguinte: não tem espaço vazio, tem vazio de poder. Aqui ele dizia isso. Então, se o cara não souber aproveitar e alguém chegar com maior perspectiva, chega lá. Foi o caso. E apoiado pelo Assis, que tinha uma visão política. Eu costumava dizer para o Assis que muita gente tem viseira. O Assis tinha visão. E aí ele realmente enxergava mais longe. Doutor Francisco, como prefeito, o senhor que é um homem da saúde, de uma família, imagino, de não muitas posses. Não, assim, família humilde mesmo. Família humilde, um batalhador, formou, veio prefeito. Mas vamos lá, na sua história como político, como prefeito, deputado estadual, deputado federal. Eu imagino que o senhor tenha pensado muito na saúde, em trabalhar pela saúde. O que é que o senhor lembra, assim, né, de conquistas suas para a saúde na sua vida pública? Olha, na minha vida pública, a gente tem separar aqui alguns momentos, né? A primeira, na experiência de ser prefeito. Ao ser prefeito e ser um médico, naturalmente a expectativa é muito grande por parte da população de resposta, de resultado. E eu tive esse cuidado muito grande durante os 6 anos que eu fiquei
à frente da Prefeitura de São Francisco do Piauí. Então, tanto na parte de estruturação, né, das unidades de saúde, o próprio hospital municipal, levar equipamentos, levar o atendimento até mais próximo da população, sempre foi um cuidado que eu tive como prefeito. E realmente os resultados da nossa gestão, não só na saúde, mas o resultado da gestão foi o que me credenciou ao Wellington me convidar posteriormente para ser secretário de Estado da Saúde. Então, quando eu me tornei secretário de Estado da Saúde, que aí já era algo mais amplo, era preocupação com o Estado como um todo, da mesma forma essa visão, respeitar as proporções, que lá em São Francisco a gente queria garantir o acesso à população mais próximo onde eles residiam, foi um pouco do trabalho que a gente quis fazer naquele momento. Então foi aí onde eu considero que tivemos um avanço muito grande na descentralização da saúde, que foi levar a UTI para o interior, levar serviço como a neurocirurgia, que levamos para o sul do estado, estruturar mais centro cirúrgico, montar mais centros de diagnóstico. Então foi ampliação da oncologia, como levamos a oncologia para Parnaíba, a oncologia no hospital universitário. Então eu cito aqui, para dar um destaque, essa preocupação que foi de levar o serviço mais próximo. Lançamos mão, na época ainda, desses serviços itinerantes, criamos um programa que na época denominamos Passo à Frente, que foi uma oficina ortopédica móvel para poder ir até as cidades para aquelas pessoas com deficiência que precisavam de uma órtese, de uma prótese, ela ter condição de ir lá ser confeccionada, ser feitas aferições, não precisasse deslocar até Teresina. Então foi o que a gente coloca nessa passagem como secretário. Como deputado, eu sempre tive deputado estadual. Abrindo parênteses, quantas vezes deputado estadual? Só um mandato. Só um mandato. Okay. E depois já federal? Já federal. Tá bom. Sim, como deputado estadual? Como deputado estadual, também tive essa preocupação de realmente trabalhar as ações na área da saúde. E aqui também eu lembro de uma lei que foi até da nossa autoria, que foi a proposta da gente ter no estado do Piauí uma regulação unificada. Nós temos hoje uma situação de uma regulação que ela é fragmentada. Ou seja, o município de Teresina tem um sistema de regulação, seja ambulatorial para consulta e exames, seja para internação de leitos hospitalares. E nós temos o estado do Piauí, através da CESAP, que tem também o seu sistema de regulação ambulatorial, hospitalar, o SAMU. Como também os municípios plenos. Floriano tem o seu sistema, Picos tem o seu sistema. Então a gente começa a criar um embaralhado de sistemas que não conversam uns com os outros e o paciente fica perdido na rede. Então a minha ideia, quando apresentamos esse projeto, que foi sancionado, é lei, nunca foi efetivada, né, a aplicação, era que tivéssemos um sistema único de regulação, porque o SUS é o sistema único de saúde. E é nacional. Então nós tínhamos que ter um sistema de regulação único. Único. Parece óbvio, transparente, aonde o município acompanhasse sua demanda, mas infelizmente isso não acontece. O que está faltando? Porque na realidade acaba sendo meio que acaba funcionando, infelizmente, como um mecanismo de proteção, né? O município, que ele é gestão plena do sistema, ele quer ter o controle sobre aquilo, até mesmo para, de certa forma, proteger a sua cidade. Sendo que esses municípios, eles recebem um recurso do SUS que tem que atender o município sede, no caso aqui, pegar o exemplo Teresina, tem que atender Teresina, mas Teresina também recebe recursos da fatia do SUS para atender de outros municípios, consultas e exames especializados. Só que o município que é sede, ele quer ter ali para poder ter o controle, às vezes proteger um pouco mais os seus, e isso fica. A ideia que a gente sempre idealizou era que o Estado, independente aqui da posição de quem governa, eu acho que não é uma política de governo, é uma política de Estado, mesmo que a gente tivesse um sistema unificado, aonde, com transparência Eu era secretário de saúde, quando eu fui secretário, e era literalmente algo que eu não enxergava o que acontecia nos outros municípios. Então não tinha o acesso
que seria o regulador estadual, para acompanhar se a execução das consultas, o teto de consulta para cada município, o município sede estava aplicando, se estava fazendo da forma correta. Não tinha essa transparência nem para o gestor estadual, muito menos o Ministério Público, os outros órgãos de controle. Então eu sempre defendi muito isso. Eu acho que enquanto a gente não avançar, nós vamos ter sempre conflito e muitas vezes acaba sobrando vagas, porque tem dificuldade na comunicação, no agendamento, e a população acaba sendo penalizada. Como deputado federal, o que você poderia destacar? Como deputado federal, eu tive a oportunidade de, já no meu segundo ano de deputado federal, assumir a presidência de uma das comissões que considero das mais importantes lá da Câmara, que foi a Comissão de Saúde. Saúde da Câmara dos Deputados. A Comissão de Saúde, ela é nova na Câmara dos Deputados, porque ela era, na realidade, dentro da Comissão de Seguridade Social. A Seguridade, ela contempla ali saúde, previdência e assistência social. Então, era dentro desse guarda-chuva. Mas como a dimensão da saúde era muito grande, não dava para ela ficar ali já, ali no finalzinho de 22, foi criada a Comissão de Saúde. Então, em 23 teve o seu primeiro presidente, eu fui o segundo presidente. Só que hoje a saúde ela é maior do que a outra, a de assistência social, que tem previdência e assistência social, como eu até considero a importância dela com a comissão ali mista de orçamento, é a própria CCJ. Então, tive essa, no segundo ano, que não é uma missão fácil para quem chega, geralmente precisa ali de tempo, então eu fui passar por um teste ali bem rigoroso, né? E fico feliz por conta até mesmo dos depoimentos que eu vi dos vários parlamentares de diversos partidos, né? Tanto do nosso campo político, da esquerda, como também deputados de centro, deputado da direita e deputado da extrema direita mesmo. Então eu consegui ter uma boa convivência nesse ambiente. Eu acho que conseguimos produzir muito nas comissões que mais teve projetos que ali foram pautados e votados, que teve o maior número de audiências públicas para realmente balizar e orientar a decisão dos parlamentares. Foram criadas 4 subcomissões para temas específicos. Eu cito aqui, por exemplo, o tema hoje que é importante e a gente se depara a todo momento na saúde, que é o acompanhamento e tratamento das pessoas com autismo. Sim. Então nós criamos uma subcomissão do TEA e doenças raras, que elas realmente têm um apelo muito grande. Criamos subcomissões para tratar e estudar mais sobre a saúde suplementar, sobre os planos de saúde. Eu acredito que já tivemos muitos avanços, inclusive de desmistificação, né, de autismo, porque muita gente achava que uma forma meio esdrúxula de falar, de quem tinha autismo era doido da cabeça, né? Tinha ainda uma visão ainda. Não, exato, muito preconceituosa. Muito preconceituosa, né? Muito estigma mesmo, Pejorativa até, mas eu acho até que nós... A saúde, então, continua sendo sua bandeira. Não, sempre. É a minha bandeira, meu eixo principal do meu mandato, né? Claro que a gente tem atuação e debate vários temas. Eu tenho uma vocação muito grande por acreditar também na realidade do meu estado, na questão da agricultura familiar. Então eu tenho até direcionamento de emendas, investimentos. Entendi. Muito nessa área, porque apostamos realmente nesses investimentos. Tenho buscado ajudar também em articulações importantes no Ministério da Educação, principalmente para o ensino superior, aqui pensando na ampliação dos institutos federais, da ampliação também da Universidade Federal do Piauí. Então eu tenho, citando aqui alguns temas que a gente tem uma atuação forte. Mas é claro que naturalmente eu sou muito demandado pelo histórico, né? Pela formação, por ter sido secretário, e sou mais cobrado até mesmo por esse debate na saúde. Eu quero, César, conversar aqui com um médico, político, doutor Francisco. Você tocou um ponto aí de recursos para o ensino superior, Universidade Federal, Instituto Federal, acredito também a minha Universidade Estadual, o UESP. Mas eu queria ali fazer uma reflexão, puxar uma reflexão em torno de uma questão que a mim me marca muito, que é essa violenta, essa brutal desigualdade que a gente vê nas brigas entre os estados. Piauí, a gente
costumeiramente escuta esse tipo de retórica, tem sido tratado, pelo menos até o governo Wellington Dias, isso era muito mais forte. Eu penso que esse governador marcou um divisor de águas. Como é que é a relação entre os estados em Brasília? Eu estou lhe perguntando isso porque a gente que está aqui, a gente que é pobre mortal... A gente acompanha de uma forma, né? A gente está aqui, o que é Brasília nesse cenário, a realidade. Porque, por exemplo, a gente vê... Eu fiz um doutorado em São Paulo e eu tinha um cuidado de acompanhar esses processos e a gente via muito preconceito nas falas dos parlamentares e todo deputado federal, em tese, é igual. Todo deputado estadual, em tese, é igual. Todo senador, em tese, é igual, mas a gente, pelo menos eu percebo, eu queria saber do deputado que habita aquele território que é Brasília. É isso mesmo? A briga é lá uma briga surda, e se a gente não tiver preparado e sangue no olho, a gente apanha muito, é isso ou não? Olha, Brasília, a cada dia que você convive mais lá, você aprende um pouco mais, né? Então, a minha participação ainda ela é muito precoce, são praticamente só 2 anos de convivência. Mas o que é que a gente percebe, Damião? Primeiro que eu concordo com você plenamente, que cada deputado e cada senador tem o mesmo tamanho, tem o mesmo impacto. A priori seria isso. Aí, vamos aqui ao exemplo do estado do Amapá. Eu gosto de pegar o estado do Amapá, porque é um estado pequeno, população é pequena. Territorialmente é pequeno. Nós temos 10 deputados federais, lá eles são 8 deputados, que é a quantidade mínima, né, que está prevista na Constituição. E que lá, enquanto aqui eu tive, por exemplo, 128 mil votos, aqui a média no mínimo 80 mil votos que um deputado federal precisa ter, em média, sempre tem sido isso no Piauí para ser eleito. Lá, o deputado é eleito lá com 15, 20 mil votos, né? Por conta da população que lá tem. Então, não dá para imaginar que um deputado que tem 120 mil, né, lá não tem mais peso do que isso. E a prova é que hoje o presidente do Senado é um senador desse estado, e já voltou a ser. Nós tínhamos um presidente agora recente lá da Câmara, que era um deputado de Alagoas. Agora nós temos um deputado do estado da Paraíba, que é um estado que tem uma população até próxima aqui do estado do Piauí. Então, para colocar como que esse protagonismo, ele gira muito em torno da articulação dos partidos, né? Então, essa questão, a representatividade de cada partido conta muito em Brasília para o empoderamento de suas bancadas, né? Então, partidos que têm bancadas grandes, que têm líderes muito bem articulados, acaba conseguindo ter um protagonismo maior. Então, funciona a lógica de Brasília, ela funciona muito da rotina do Congresso em função das bancadas partidárias, e vejo em menos em função dos estados, né? Então, na realidade, é isso. Agora você me coloca, existe ou não? A sensação que a gente tem, eu acho que talvez no passado foi maior, né? Eu acho que o Nordeste, o Norte tem... Já foi mais discriminado. E hoje já tem conseguido assumir, sabe? Mas a gente percebe claramente que, hora ou outra, você se depara com situações aonde é como quem... a impressão de que são mais preparados, tem mais conhecimentos, né? É isso que se muitas vezes você acaba percebendo. Mas na realidade, eu confesso que eu não me abalo muito com isso, né? Eu acho que a gente vive muito... Agora, é tudo em função mesmo das forças das bancadas partidárias. Então, essa capacidade... Vou dar um exemplo aqui claro de como isso acontece. Tivemos um atraso muito grande na votação da peça mais importante para qualquer governo, que é o orçamento. Era para ter sido em dezembro. Ali. Votado ontem, via de regra, a gente precisa votar o orçamento para entrar em recesso, né? E foi votado agora. E você vê que estava tudo muito na dúvida, mas a partir do momento em que os líderes partidários chegaram a um entendimento com o governo, Senado e Câmara, então no dia seguinte se
fez a instalação de todas as comissões técnicas da Câmara e do Senado, e no dia seguinte já se votou na CMO a peça na Comissão Mista de Orçamento pela manhã e a sessão do Congresso Nacional no outro dia. Então, em uma semana se resolveu. Foi toque de caixa. Né? Foi toque de caixa. Mas aí eu pergunto, isso é normal? Funciona? Tem a mesma... Não, na realidade... A mesma eficiência, uma coisa feita com tanta pressa? Para ser sincero, a peça orçamentária, na sua base, ela já estava pronta há muito tempo. A questão muito é barganha política era lá e pra cá. São só os valores que mudam de um ano para o outro. Era mais alguns... A peça é praticamente porque, na realidade, eu coloco que essa peça ali chegou em dezembro, ela já estava... Né? Então já teria tempo, então não precisava. Precisava era algum impasse, alguma dúvida, que tinha algum comprometimento com o governo, até mesmo de cronograma de pagamentos de emenda, alguma coisa, tipo barganha do Legislativo sobre o Executivo para poder destravar a votação. Me ajude aqui, fazer uma indagação aqui. Eu quero ouvir aqui do doutor Francisco Costa, mais do médico do que do deputado federal. Como é que o senhor vê hoje a saúde no Brasil? Né? Porque entra ano e sai ano, e eu acho que o nível de descontentamento do brasileiro com a saúde pública só aumenta. O que falta, doutor, na sua visão de médico? É investimento? É administração? É aplicação das verbas de uma forma mais eficiente? É fiscalização? O que falta? Porque, assim, uma coisa que aconteceu foi a diminuição considerável do número de remédios gratuitos nas farmácias populares. Quer dizer, aí já foi mais uma perda, né, para o usuário da saúde pública no Brasil, para a saúde. Então, o que falta para se melhorar? Assim, gente, vamos fazer assim que dá certo. Olha, esse debate de saúde ele não é tão simples, e a resposta também não é também simples, porque é muito complexo. Primeiro que a saúde, não dá para pensar, nós temos um sistema que ele é universal, né? Então todos têm direito a utilizar. Então, dos sistemas universais, né, vou dar um exemplo. Nós temos um problema muito grande aqui no Brasil, que por conta do artigo da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nós temos verdadeiramente uma avalanche de decisões judiciais, que muitas vezes desprograma qualquer gestor, seja ele federal, estadual ou municipal. Porque com essa premissa, você tem muitas vezes um tratamento inovador, que chega no mercado. Ele não está, a princípio, incorporado para ser ofertado pelo SUS. Mas tem muitas vezes, acontece ali a judicialização, a gente até entende também, não quero aqui, estou transferindo responsabilidade de condenar, porque também o juiz fica numa decisão difícil, até pelo o aparato legal que ele tem ali disponível. E você se depara com, muitas vezes, decisões que para uma pessoa você vai ter que arcar com... Abre um precedente, a jurisprudência. Um custo muito grande que tira a capacidade. Então nós temos, primeiro, eu gosto de enfatizar isso, um problema sobre o financiamento do SUS. Então esse problema do financiamento do SUS é uma verdadeira realidade. E precisamos fazer um pacto federativo mais adequado para o SUS. Nós temos, na educação, teve o Fundef lá atrás, teve o Fundeb, que agora atualmente foi até reformulado. Você tem como observar que a maioria dos municípios e estados, hoje, com o recurso do Fundeb, que na realidade é um fundo, aonde tem recurso aqui do estado, do município, da União, gera um fundo, e por aluno tem uma divisão, e que hoje essa conta ela está relativamente equilibrada, em que você consegue ofertar na escola lá, ter os profissionais, ter a merenda, ter o transporte, e você conseguir ter resultado material, você ter resultado. Na saúde, nós temos esse problema que eu vejo do financiamento. Os municípios, por exemplo, que é quem executam. Na ponta, quem presta o serviço é a cidade, é o município ali, é quem fica naquela responsabilidade do atendimento. Só que
nós compreendemos que existe um déficit ali orçamentário, porque até pela Constituição, a obrigação de um município é gastar no mínimo 15% da sua receita corrente líquida com a saúde, o mínimo. Mas a maioria dos municípios gastam 20%, 25%, 30%. O município de Teresina atualmente gasta aí acima de 30% da sua receita corrente líquida com saúde, e nós temos ainda muitos problemas. E aí você se depara, o Estado é para gastar no mínimo 12%, né? O Estado do Piauí eu acho que deve estar gastando mais que 14%. E a União também tem seus compromissos. Então, na realidade, desde quando se tirou a CPMF, que era um imposto, né, que era isso, e que era vinculado para a saúde, a gente acabou tendo realmente um grande problema. Então nós temos, né, não dá para você dizer que tem problema de financiamento. Tem, mas é só isso? Não. O que precisa é que a gente organize, e aí não, aí é um pacto mesmo, que os gestores municipais, que a gente se depara, às vezes é muito caro para um município pequeno, em que o prefeito quer ter serviços que não seria da competência do município. A gente se depara muitas vezes que o prefeito quer ter numa cidade pequena, um hospital, fazer cirurgia, e isso, na escala que você precisa de atendimento, acaba não se tornando realmente viável. Por isso que há os hospitais polos, né? Exatamente. Então, precisa realmente ter um pacto, né, cada vez mais, mas isso é trabalho de convencimento. Imagina que um estado que nem o Piauí, são 224 municípios, prefeitos e prefeitas que pensam, que se comprometeram, né, com sua população em dar certa assistência, e você quebrar tudo isso para organizar, aí acaba vindo a complexidade, uma coisa puxa a outra. A complexidade do problema que nós temos no Brasil, eleição é a cada 2 anos, né? Então tudo isso acaba gerando essa dificuldade de você fazer um planejamento sincronizado para poder ter resultado. Então, complexidade toda. Eu coloco assim, que nós temos um problema que precisamos avançar de planejamento tripartite, União, Estado e município. Nós precisamos realmente avançar, mas precisa se discutir sobre o financiamento, para poder dividir as competências, o que é a competência do Estado, do município, voltar àquilo que nós tratamos no início, da necessidade de uma regulação unificada para a gente garantir à população acesso. Um dos grandes problemas hoje é acesso. Agora você vai me dizer, o que é um dos grandes gargalos que existe hoje na saúde, não é só do Piauí, do Brasil, é o acesso a consultas e exames especializados. Esse é o que eu considero que é um dos grandes problemas. Porque a atenção primária, a consulta com o médico da estratégia de saúde da família, o acompanhamento do agente comunitário, a vacinação está disponível. Aliás, que é um serviço sensacional. Eu acho o programa Saúde da Família um golaço do sistema. E a atenção primária, quando ela funciona bem, o programa de saúde da família, ela vai resolver ali 80%, 85% dos problemas da saúde. Esses 15%, 20% que fica é atenção especializada. Então nós temos uma dificuldade nisso. O Piauí tem saído na frente, porque o governo do estado lançou mão do programa Saúde, Piauí Saúde Digital, que acaba pela tecnologia, pela telemedicina, para várias especialidades médicas, conseguir que a pessoa lá na comodidade de sua casa ou lá no posto de saúde, ele vai, faz a consulta online ali com agendamento prévio sem dificuldade, e isso consegue realmente avançar. E as consultas também, por sim, exatamente, também, as teleconsultas. Em todo caso, há a necessidade do médico tocar no paciente. Basta. E isso já ajuda, e a comodidade do paciente não precisar se deslocar. Eu queria pegar então, assim, o SUS tem seus problemas, né? É ruim com ele, mas eu acho que sem ele seria impossível. Eu queria pegar essa deixa, doutor Francisco. Só interrompendo aqui, porque é só a gente imaginar o Piauí lá atrás e você imaginar hoje que um paciente acidentado lá na região sul do estado, ele chegando na cidade de Floriano, ele tem lá um ortopedista, ele tem um cirurgião bucomaxilo, ele tem um neurocirurgião, um cirurgião geral, um vascular, né? Então tem toda uma equipe. Você está na região de Pico, você tem isso. Você está na região norte, você tem isso. Então assim, nós tivemos também muitos avanços. Claro que
precisamos melhorar cada vez mais. Mas já tivemos avanços importantes. Tem que ser contínua. Contínua. Né? E naturalmente a população cada vez cobra mais, e com razão. Agora, olha, eu quero lhe perguntar, é sobre isso mesmo. Nós vamos dar sequência a essa conversa. Mas eu quero fazer um paralelo, dando informações e dados sobre a educação. Você acabou de colocar, e é fato, onde é que o cidadão mora? Ele mora no território chamado município. Então é lá que a vida dele acontece, é lá que ele precisa ser atendido. Quando não acontece isso, ele vai numa complexidade, num município polo, etc. Tal. A gente vê, doutor Francisco, que há municípios fronteiriços. Como se diz na minha terra, passa um risco, está do outro lado, e você vê diferenças brutais de gestão, por exemplo, na educação. Você tem município que tem 10 mil habitantes, que tem IDEB, por exemplo, 6. E tem município ao lado, que tem 10 mil habitantes, que tem município 3, que tem IDEB 3, que é claramente gestão. Eu pergunto, nessa conta que você apresentou aí, hoje eu vi o governador sendo mais uma vez protagonista quando ele vai a Brasília, fala com o vice-presidente e consegue uma assinatura de um contrato para colocar em pleno funcionamento a ZPE de Parnaíba na questão do combustível verde. Né? Eu pergunto, até onde esse protagonismo, por exemplo, de um gestor municipal, de um prefeito, comprometido com a causa da educação ou da saúde, pode fazer a diferença nessa complexidade toda? Porque eu lhe digo, eu já fui em situações de município do Piauí que você vê situações de similaridade do ponto de vista da população, talvez do recurso, e é muito grande a distorção entre um bom tratamento e um tratamento ruim, a presença, a ausência de um médico. É exatamente o que eu coloquei, Damião. Existe hoje o problema do financiamento da saúde, por ser esse sistema universal, mas tem que ter o bom planejamento. E aí só bons gestores é que conseguem realmente planejar a sua estrutura de saúde, o seu papel do seu município ali no entorno daquele território que ele faz parte, né? A aplicação devido a buscar economia. Falta vontade política. Tem que ter. Isso aí em todas as áreas, em todas as áreas. A saúde é aquela história. Se o dinheiro é pouco, aí é que você tem que ousar da criatividade para planejar bem, para ter bons resultados. Exatamente. Eu digo sempre assim, a educação mudou. Mudou. A educação, quando eu fui aluno, era uma, quando você for aluno é outra. Se a educação mudou, a escola precisa mudar. Se a escola precisa mudar, o professor também. E nesse sentido, toda essa tríade. Essa analogia vale para a saúde, não vale não? Vale. Por exemplo, o lance da telemedicina. Eu estou falando lance porque hoje eu vi uma pessoa de Picos dizendo, olha, eu não saí de casa, eu fui atendido em casa. E ela até brincou, e o médico foi bem no ponto, acertou o que eu tinha sem me tocar, sem falar comigo presencialmente. É a saída? É um dos caminhos que você consegue tirar a necessidade de um deslocamento de um paciente que ocuparia aqui uma vaga de consulta ou até mesmo de uma internação, sem ele precisar, você diminui custo quando você faz essa operação e você dá mais tranquilidade para os casos onde precisa de uma consulta presencial para você diminuir o tempo de espera do paciente para esse atendimento. Então, realmente, consociar isso. Hoje tinha uma senhora nesse que a gente tratou aqui no começo, você até muito bem esclareceu, da proposta de uma regulação única, tinha uma senhora de Paulistana, ela disse, olha, eu vim de Paulistana, eu gastei o que eu não podia e ainda não fui nem atendido efetivamente. Mas assim, eu acho assim, que a gente tem que, o doutor Francisco Costa falou aqui da questão da lembrança do que era antes do que era depois. Eu tiro o chapéu, digamos assim, e muito para esse programa que agora não é mais saúde da família, é estratégia da família, né? Agora é PEF. E a regulação ela pode ter suas falhas, mas hoje você não corre o risco de chegar aqui em Teresina, como acontecia, botava numa ambulância e leva para Teresina, e você chegava aqui, como se diz, com a cuia na mão. O cara nem sabia se ia ser atendido. Às vezes voltava, batia aqui, voltava para Floriano ou para Picos, entendeu? Fato. Agora ele está lá, está precisando, é urgente, mas gente, espera, porque quando for regulado, ele já tem um local para ir, ele já tem um hospital para ir, entendeu?
tem que se fazer melhorias, ajustes, tem que se melhorar a eficiência. Sim. Mas o programa é bom. Excelente, excepcional. É todo o Piauí, gente. São 224 municípios. Então, assim, a gente não fica insatisfeito, todo mundo quer, né, uma melhoria, mas a gente também não pode deixar de reconhecer o que funciona, né? Eu vou perguntar agora para o ex-secretário de Saúde e para o deputado federal que estava à frente da Comissão de Saúde. O Piauí é bem servido de bons médicos, de médicos numa territorialidade. Eu estou na capital, é fácil, é tranquilo, meu filho estuda numa boa escola, meu filho tem um shopping para visitar final de semana. E como a gente manter o médico lá numa cidade distante, sem que ele tenha, por exemplo, a condição de dar uma boa escola para o filho dele e até mesmo socorrer o filho quando eventualmente precisar? Como é que está essa relação, quantidade de médicos, territorialidade do Piauí? Olha, o Piauí avançou muito nesse campo. Médico generalista, o médico que a gente chama de clínico geral, o médico que termina ali a graduação, que já está apto aí para o programa da Estratégia de Saúde da Família, nós já temos uma quantidade bem confortável do estado do Piauí, associado como programas do governo federal, como programa Mais Médicos, que a gente acaba ajudando a fixar mais profissionais. Então, várias cidades pequenas, né, nós temos vários filhos dessas cidades pequenas que estão se formando em medicina, que têm disposição de retornar. Quando eu trato aqui de especialidade médica, nós já tivemos também avanços. Claro que não na mesma proporção que nem da graduação, mas cidades polos hoje do nosso estado, ela já consegue realmente fixar muitos profissionais. Então a gente acaba, de certa forma, interiorizando cada vez mais os profissionais. Cidades de um porte maior que antes tinha, assim que eu me formei, tinha dois ortopedistas. Hoje já tem 10 ortopedistas, 15 ortopedistas. Aí tem um detalhe, doutor, me permite aqui lhe interromper, assim, as cidades crescem e elas dão uma condição melhor de vida. Exato. O médico já pode ir morar em Picos porque tem uma escola boa para o filho dele, até chegar à faculdade, né? Isso é a mesma coisa que acontece com Floriano, né? Com as cidades maiores. Então eu acho que com o crescimento das cidades também, isso ajuda muito a fixar o profissional. Fixar, né? É por isso que a gente tem que falar num crescimento integrado. Claro, o comércio, a educação, né? O lazer também, ter o que fazer na cidade, para não vou me divertir, tenho que ir para Teresina. Tem que ir para Teresina para passar então, o final de semana. Isso faz parte desse crescimento. Então realmente nós tivemos avanços significativos já. E assim, a cada dia mais profissionais têm chegado aqui no estado. Só um detalhe ainda nesse mesmo assunto, sobre essa fixação desses profissionais nessas cidades, né? Cidades polo, digamos assim, que não seja a capital. A questão financeira pesa muito também, né? Mas eu acredito que quando a população cresce também, o hospital deixa de ser a única fonte de renda de um médico que vai para uma cidade como Picos, por exemplo. Você citando aqui um exemplo, as cidades polos, aqui Picos, Floriano, Parnaíba, Piripiri, essas cidades maiores, o serviço público, somente são os hospitais regionais, são da rede estadual, eles avançaram muito em oferta de serviço. Então, já existe a necessidade de todas as especialidades. Então, o médico ele já tem ali uma renda fixa mensal, né, por conta disso. Mas à medida em que o público avança na mesma velocidade, ou até numa velocidade bem maior, o privado também caminha junto. O privado caminha junto, as clínicas, hospitais, e existe o público do Sistema Único de Saúde, existe o público que vai aqui para o particular, quem tem plano de saúde, que acaba fazendo, então, isso acaba sendo atrativo. Isso que o doutor Francisco coloca é porque, de fato, a gente chegou no nível, e não dá para ser diferente, eu não acredito. Fiz toda a minha vida como professor na rede pública, inicialmente. Depois eu montei uma escola particular e me tornei diretor de uma escola particular. Inclusive, daqui a pouco, nós vamos conversar com o doutor Luiz, que é médico, cardiologista e professor de física lá na nossa escola, Projures. E eu queria lembrar disso. A medicina não é só medicina profissional, é um negócio também.
Claro. O hospital é um negócio. O cara, quando bota lá milhões no hospital, que é um empreendimento, ele tem que ter resultado. Não é? E o resultado vai dar por uma boa prestação de serviço, por um atendimento de qualidade. Se ele não tiver, ele também não é pelo fato de ser um hospital que ele vai estar o tempo todo lotado. Essa integralidade que o senhor fala aí, professor, o que trouxe estrutura para algumas cidades, foi o setor primário, foi a agricultura. Você vê hoje, você vai ali para aquela região, que eu ando muito ali, Bom Jesus, né, conheço alguns municípios ali próximos também, tem muita gente de fora que tem que residir mesmo. Então tem muita gente, tem gaúcho, catarinense, enfim, gente de Goiás que comprou terra aqui. Então cresce a produção primária, cresce o comércio, escolas particulares. Tem mais qualidade. Mais qualidade, então é tudo junto. Ele está dizendo aí que o agro é pop. Ele está dizendo que o agro é a grande força da economia brasileira, continua sendo e vai ser durante muito tempo. Nós vamos tratar depois sobre esse tema específico, porque a gente sabe também que o agro é super bem financiado. É por isso que eu achei bacana você falar na história da agricultura familiar. Do cara que planta o arroz, o feijão, milho, a batata, que não é tão bem financiado assim. Mas esse é um tema que a gente vai esmiuçar depois. O doutor Francisco disse que o tempo dele, que ele tem outros compromissos, então vamos deixar ele agora fazer as considerações finais. O senhor fique à vontade, use aqui o microfone do Pode Escrer para a sua mensagem final, doutor. Mas isso, dizendo de modo muito elegante e categórico, se você quiser ficar aqui até da noite, a gente fica. Gostaria muito de poder escorrer um papo muito agradável, que eu acho que a gente abordou temas importantes. Claro que precisaríamos de mais tempo para poder o senhor volta, ser convidado, poder dialogar mais, mas eu agradeço realmente aqui a oportunidade, parabenizar aqui pelo trabalho, né? Eu acho que é uma grande iniciativa. Uma última pergunta, curtíssima. Ainda trabalha como médico, doutor, depois de ter entrado na vida pública? Quando entrei na vida pública, sim. Ainda quando prefeito, eu conseguia fazer. Quando secretário aí eu já não consegui. Ainda tentei. Tem saudade? Não consegui, tenho. Porque o atendimento com o paciente, de certa forma, para a gente, embora a vida do médico acaba sendo de sobrecarga, cansativa, mas para mim sempre funcionava muito como terapia. Eu lembro na época que eu era prefeito e eu fazia o atendimento, eu sempre atendia na segunda-feira pela manhã e a sexta-feira de manhã e de tarde, na cidade de Floriano. Os restantes dos dias eu estava ali em São Francisco, no final de semana. Sim. Às vezes via a Teresina, mas eu separei aqui para eu poder atender. Para mim era uma terapia, porque ali eu me desligava um pouco da rotina da vida pública e realmente ficava ali focado no acompanhamento e cuidado com meus pacientes. Então realmente a gente sente saudade. Porque você sente que vai voltar para a medicina? Vamos ver o que é que o futuro reserva. Mas a medicina realmente é que é a minha profissão. Eu sou servidor público também, sou servidor da Prefeitura de Teresina, sou médico concursado da Prefeitura de Teresina, sou servidor do Estado do Piauí, já como médico legista da Secretaria de Segurança Pública e, naturalmente, quando não estiver na vida pública, retorno para as minhas atividades profissionais. Mas agradecer aqui esse momento, essa oportunidade. Dizer para você que a gente está muito feliz com a sua vinda aqui. Muito honrados. Esse podcast, cujo nome é Pode Escrer, o podcast do conhecimento, tem essa missão. Trazer pessoas que não tenham apenas opiniões, tá certo? Mas que consigam fundamentar aquilo que faz, aquilo que trabalha, para que as pessoas que nos veem e nos escutam possam, inclusive, saber que tem gente de muita qualidade no Piauí e que a gente não é o Estado que é à toa, a gente é em razão de trabalho, de pesquisa e, sobretudo, de uma colaboração que acontece em todos os setores. Salve, salve, tenho dito. Seja bem-vindo. Agradeça aí o nosso parceiro. Vamos agradecer, brindando aqui, agradecemos ao governo do Estado, através da Secretaria de Comunicação, e nosso próximo convidado será também alguém, já falei com ele hoje, é um médico legista, esse não foi meu aluno, estudou comigo, que é o Nunes. O Nunes. Que é inclusive o diretor lá hoje, né? O Nunes é o nosso próximo convidado, é um amigo. Francisco, obrigado, casa nossa. Tá bom, prazer, obrigado.